Imagine correr sem saber quando você vai parar. E o último a desistir, esse é o verdadeiro campeão. Bem-vindo ao Backyard Ultra. Esse é um tipo de ultramaratona, inclusive, que iniciantes podem participar. E eu vou te explicar detalhe por detalhe como funciona esse desafio que tem atraído cada vez mais participantes no mundo inteiro e tem várias provas no Brasil. O Backyard Ultra surgiu em 2011, foi o Les Lake. Ele criou essa prova e muitas outras provas desafiadoras que existem nos Estados Unidos, sempre ultras maratonas. A primeira edição se chamou Big Dog Ultra. E esse nome backyard, que do inglês vem jardim, terreno, fundo da casa, significa que a prova é realizada justamente, na primeira prova foi realizada na chácara dele e existe até hoje e é considerada a principal prova no mundo. Essa prova vai testar, lógico, os limites físicos, mas também mentais do atleta. Bom, você deve estar se perguntando como que funciona. Funciona da seguinte maneira. Você tem que dar uma volta de 6,7 km em um percurso em forma de loop. E você tem 1 hora para fazer isso. Supondo que você tenha percorrido em 45 minutos. Sobraram 15, não é mesmo? Portanto, você tem 15 minutos para descansar, porque na próxima hora cheia recomeça novamente. Ou seja, você tem 1 hora para percorrer um percurso de 6,7 e o tempo é você que regula. Quanto mais rápido você correr, mais tempo você descansa até começar o próximo loop. Quanto mais devagar você correr, vai sobrar menos tempo de descanso, mas tem menos desgaste físico. E assim, a cada hora cheia, as pessoas se repartem. Se você não estiver na linha de largada novamente quando der 1 hora cheia exata, você é eliminado da prova. Só vence o último que sobrar. Ou seja, enquanto tiver 2 corredores, a prova não tem fim. A prova pode durar 12 horas, 24 horas, 48 horas ou mesmo quase 5 dias, como aconteceu no Campeonato Mundial, onde a partir do segundo dia os principais competidores tiravam uma soneca de 5 minutos entre cada volta para continuar podendo correr com certo nível de saúde e resistência. Aí você deve estar se perguntando, mas Michael, por que 6,7 km? Na verdade, isso vem das milhas americanas. Eles correm 4,16 milhas, que dá exatamente 6,7 km. E é esse valor porque em 24 horas um competidor percorre 100 milhas, o que dá aproximadamente 160 km. Como cada volta tem 6,7 km, então se você percorrer as 24 horas, se você fizesse as 24 voltas, você teria percorrido aproximadamente 160 km. Eu me interesso muito por essa modalidade, mesmo sem nunca ter feito nenhuma, e existem algumas provas no Brasil. E olhando as estatísticas de alguns resultados de outras provas fora do Brasil e no Brasil, eu cheguei à seguinte conclusão que já adianto para você aqui, uma baita dica se um dia você for fazer essa prova. Geralmente o pessoal que consegue dar mais voltas, percorrer uma maior distância, eles demoram entre 45 e 52 minutos. Mesmo atletas super preparados que conseguiriam facilmente fazer essa volta muito mais rápido. Isso é porque você controla o desgaste físico, mas ainda sobra alguns minutos caso você precise ir no banheiro, se hidratar e comer entre uma volta e outra. Essa prova é muito interessante também para iniciantes. Não que você vai percorrer 12 horas ou 10 horas, mas imagine que o seu longão máximo que você fez até hoje foi 15 km. Você ainda não fez uma meia maratona e você tem medo de uma meia maratona justamente, correr os 21 km sem parar. Ou mesmo que você alterne um pouco de caminhada, isso te dá um frio na barriga porque você tem que fazer aquilo lá na prova. Agora imagine que você faça um Backyard Ultra. Você dá uma volta, 6,7, depois você dá outra volta, 6,7, depois você dá outra volta, 6,7. Você já se aproximou muito dos 21 km, você já está na casa dos 20. Caso você faça mais uma, você vai chegar já perto dos 27 km. E tudo isso tendo pausas entre cada 6,7 km. Então você percorre 6,7, descansa alguns minutos, depois percorre novamente, o que deixa muito mais fácil. Então essa prova também é feita para iniciantes que gostariam de se desafiar e bater o próprio recorde de distância percorrida. Talvez, obviamente, você não vai bater seu RP em termos de tempo, mas em termos de distância, sim. Então, seja bem-vindo também no Backyard Ultra, mesmo se você for um iniciante. No Brasil, nós temos inúmeras provas no momento. A gente tem a Vaca, que é uma das provas mais aclamadas e uma das mais clássicas do Brasil. A gente tem a BR Loss. A gente tem também a prova Até a Perna Cair. Enfim, temos inúmeras provas. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês o nome de algumas. E no site oficial da prova americana, nós temos as provas conveniadas, que inclusive dão tempo e classificação para o Campeonato Brasileiro e para o Campeonato Mundial. Você está vendo passar aí na tela agora
agora o nome dessas provas que você tem no Brasil e o site também, vou deixar para vocês aqui na tela quem quiser dar uma olhada. Eu vou compartilhar também na descrição desse vídeo principais Instagrams e outros canais do YouTube também que falam do tema, falam desse tipo de prova, inclusive um canal americano com mais de 1 milhão de visualizações, onde o criador de conteúdo tem um foco principalmente em musculação, mas ele fez uma prova dessa e percorreu praticamente as 24 horas. E nesse mês de outubro de 2024, final do ano passado, teve um campeonato mundial, onde cada país começou a fazer a prova em um horário diferente, mas a prova foi então feita para ter um início com todo mundo junto. Então, respeitando o fuso, claro, cada país começou em um horário diferente, mas todos ao mesmo tempo. E você acredita que um belga percorreu mais de 800 quilômetros? Isso mesmo, mais de 800 quilômetros fazendo uma prova de backyard. Aqui a gente vai passar algumas imagens para você ver e essa prova pode te desafiar. Por que não algum membro do canal aqui do Atletas da Geral fazer essa prova em breve? Hein, André? Quem sabe ser a brasileira recordista de mais voltas do backyard? Fica aí um convite para vocês também que são inscritos aqui no canal de se interessar por esse assunto. Se você achou curioso, pesquisar sobre. E se tiver alguma dúvida a mais, só deixar uma pergunta aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder todo mundo. Eu me chamo Michael Ravaneda, faço parte dos Atletas da Geral e sempre é um prazer produzir mais conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço para todo mundo e espero você no próximo vídeo.